E eu chamo agora a minha querida apresentadora Bruna de Falco. Bem-vindos a mais um quadro Quem Sustenta Você no programa Gabi Você Por Aqui. E hoje nós vamos falar de um tema que honestamente impacta absolutamente todas as áreas da sua vida: autoconfiança. Mas não é aquela autoconfiança performática, aquela autoconfiança que depende de uma roupa bonita, de uma boa maquiagem, de validação ou da necessidade de provar algo o tempo inteiro. Hoje nós iremos falar sobre a autoconfiança verdadeira, aquela que nasce quando a mulher sabe quem de fato ela é, mesmo quando não tem ninguém olhando. E talvez uma das maiores confusões da nossa geração atualmente seja confundir parecer confiante com de fato confiar em si mesma. Isso é muito importante porque nós vivemos numa sociedade que estimula o tempo inteiro a construção de uma imagem. A imagem de uma mulher bem-sucedida, produtiva, equilibrada, bonita e que dá conta. Mas ninguém fala sobre o que sustenta isso emocionalmente. E é aí justamente que a autoconfiança entra. Gosto muito de dizer que a autoconfiança ela pode ser comprada ou vestida. Você consegue vestir uma imagem de segurança através da roupa, postura, cargo, maquiagem, diploma, reconhecimento externo. E não há nenhum problema nisso. O problema é quando a mulher pensa que aquilo é tudo quem sustenta quem ela é. Que aquilo que depende exclusivamente do externo precisa ser sustentado todos os dias e cansa muito. Jung falava sobre algo chamado arquétipos, que é basicamente a máscara social que nós usamos para existir no mundo. E todos nós usamos desse artifício. Inclusive, é algo inconsciente muitas vezes. O problema não é a questão do arquétipo ou as máscaras que são usadas. O problema é quando isso se transforma numa prisão. Porque todas essas máscaras, elas acontecem como uma forma de proteção. É basicamente um mecanismo de defesa. Desde muito cedo, cada uma de nós vai percebendo, cada uma de nós foi percebendo dentro do ambiente na qual nós crescemos, o que gerava pertencimento, o que gerava reconhecimento, cuidado, aceitação, amor. Sem perceber, nós fomos construindo versões de nós mesmos para que sobrevivêssemos emocionalmente nesses ambientes ou com as pessoas na qual tínhamos contato. Interessante disso tudo, principalmente quando eu atendo as mulheres, é que normalmente essas máscaras, elas acontecem por proteção. Na visão da criança, talvez ela só se sentia protegida quando ela fazia algo, ela só se sentia amada quando ela estava fazendo algo por alguém. Uma mulher que aprendeu a ser muito forte desde criança pode desaprender completamente como é o pedir ajuda. Outra mulher que aprendeu desde cedo a evitar conflito ou que era convidada a se ausentar ou se abster no meio de uma discussão, pode ser a mulher hoje que não consegue se posicionar de forma alguma. Eu vejo muitas mulheres extremamente fortes por fora, mas por dentro emocionalmente esgotadas. Mulheres extremamente admiradas, mas que não conseguem descansar sem culpa. Mulheres extremamente competentes, mas que vivem se achando insuficiente. No final do dia, elas não percebem o tamanho que elas têm, a potência e a força. Existe um comportamento muito comum em mulheres extremamente competentes. Será que você se enquadra aqui? Que é a necessidade de se provar ou se manter funcional, útil o tempo inteiro. Nunca foi tão difícil sustentar a autoconfiança como hoje. Antigamente, as mulheres se comparavam com primas, com vizinhas, com amigas, depois no ambiente de trabalho, com outras mulheres que estavam em posições superiores.
Mas hoje, antes das 8 da manhã, você já teve acesso à vida de milhares de pessoas. E, obviamente, todas parecem mais bonitas, mais organizadas, mais equilibradas, mais performáticas. E, claro, fazendo yoga antes das 5 da manhã, tomando um shot matinal com uma alimentação saudável e as crianças extremamente felizes no fundo do vídeo. Enquanto isso, na vida real, tem mãe tentando lembrar se no banho conseguiu lavar o cabelo ou só ficou debaixo do chuveiro para que a água levasse o excesso de coisas que ela ainda precisa resolver no dia de hoje. E brincadeiras à parte, esse é um tema extremamente importante, porque essa comparação, ela destrói a presença. Ela destrói aos poucos o bem-estar. A comparação em si ela não é saudável. É muito diferente de você admirar e se influenciar por pessoas e referências na qual já estão num nível, num estágio, num patamar de vida diferente do seu. Quanto mais tempo você passa olhando para a vida do outro, menos tempo você tem para olhar para a própria vida. E essa desconexão é extremamente perigosa, principalmente para a mulher, porque automaticamente vai fazer com que ela busque referências e valores fora. Eu gosto muito de pensar no desenvolvimento feminino como uma pirâmide. Na base nós temos a autoimagem, ou seja, a nossa essência, aquilo que eu acredito que eu sou. No meio nós temos a autoestima, que é o valor que eu me dou. E no topo da pirâmide é a autoconfiança, que é como eu me posiciono no mundo, como eu deixo que o mundo me veja. Talvez o maior erro de hoje em dia seja as pessoas quererem sustentar a autoconfiança sem olhar para a base. A mulher quer parecer segura sem se reconhecer internamente. Ela quer se posicionar sem saber de fato o próprio valor. E é aí que tudo vira esforço. Porque se você não consegue sustentar internamente quem você é, o valor que você tem, para que o mundo te veja dessa forma, com certeza você vai precisar buscar essas referências fora. E é aí que mora o grande perigo que a gente vem falando tanto, que é você ficar à mercê do que o outro acha a seu respeito. Bert Hellinger, que é o pai da visão sistêmica das constelações familiares, tem uma visão bastante importante a respeito do pertencimento. E ele diz que muitas vezes ocupar o nosso lugar é difícil não por uma questão racional e sim emocional. Quantas mulheres diminuem a sua potência para não gerar desconforto? Quantas sentem culpa quando elas começam a crescer? Quantas confundem humildade com anulação ou apagamento? E isso aparece muito na autoconfiança feminina, porque existe uma diferença entre ser acolhedora e se auto-abandonar. Existe uma diferença entre ser gentil e não conseguir se posicionar, entre amar e precisar desaparecer para ser aceita. E talvez uma das maiores transformações emocionais de uma mulher, e também a mais bonita, é quando ela entende que ela não precisa se desculpar pelo simples fato dela existir e viver plenamente. A verdadeira autoconfiança não é barulhenta. Ela não precisa convencer ninguém o tempo todo. Ela não tenta entrar em a tranquilidade interna de quem sabe quem é, ainda que haja dúvida, ainda que haja medo, ainda que nem tudo esteja resolvido. E isso é extremamente importante, porque autoconfiança não é ausência de medo, mas é a capacidade de você continuar apesar dele. Napoleão Hill falava muito sobre decisão e fé, sobre você sustentar internamente o que ainda não aconteceu externamente. E talvez seja justamente sobre isso. A mulher confiante não é aquela que nunca sente medo, mas é aquela que não permite que o medo a paralise ou defina quem ela é. Então hoje eu quero te deixar uma reflexão muito simples. Se de repente tudo que sustenta a sua imagem desaparecesse, o que sobraria? Sem cargo, sem arquétipo, sem performance, sem personagem, a máscara social. Sem tudo isso, você ainda reconheceria o valor em si mesma?
Porque a autoconfiança não nasce só naquilo que nós mostramos para o outro, porque isso é muito volátil, isso não se sustenta a longo prazo, mas ela nasce da relação que você construiu com você mesma. E aí eu termino com a pergunta que conduz esse quadro: quem sustenta você? É o aplauso, o reconhecimento, a performance, ou é o silêncio de quem sabe quem é, mesmo quando ninguém está olhando? Porque finalmente, quando a mulher para de tentar parecer, ela começa finalmente, com muita tranquilidade, ser. E eu te vejo no próximo programa, Gabi, você por aqui.